De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos conversando com a doutora Suzy Rabelo, ela que é dermatologista do Hospital Bandeirantes aqui de São Paulo. Nosso tema de hoje é justamente hanseníase. Doutora, temos mais uma pergunta que veio das ruas. Vamos à questão? Quais são os tipos de tratamento? Tudo vai depender do grau de gravidade da doença. Para aqueles pacientes que têm poucas lesões, a gente vai fazer um tratamento mais restrito. Para o paciente que tem múltiplas lesões, um tratamento mais prolongado. Normalmente a gente chama de poliquimioterapia. Isso é instituído pela Organização Mundial da Saúde. Então, o período de tratamento ele é preconizado de um modo fixo pela Organização Mundial da Saúde, com drogas bem estabelecidas. Normalmente a gente usa um esquema de medicações, uma delas chama rifampicina rifampicina é uma das drogas, a dapsona é outra das drogas, que a gente usa para o paciente que tem poucas lesões. Nós vamos fazer o tratamento em geral com 6 meses de tratamento para o paciente que tem um número de lesões reduzidas, que é um paciente que a gente chama de paucibacilar, que é o paciente com poucas lesões, com poucos bacilos. Para o paciente que é chamado de multibacilar, nós vamos para um tratamento mais prolongado. E aí a gente associa um outro medicamento que é chamado de clofazimina. Né? Então, menos remédio para o paciente que tem poucas lesões, com poucos bacilos, mais medicamento para o paciente que tem mais lesões. E quando o paciente entra em estado reacional, a gente ainda tem que entrar com outros medicamentos. Entre eles, a gente entra com medicamentos que são os corticoides e muitas vezes a gente entra com a talidomida. A talidomida que a gente teve até o problema na década de 60, com algumas circunstâncias associadas ao uso da talidomida, mas para o estado reacional ele é um medicamento fundamental. Ele ajuda a tirar a resposta inflamatória de um modo extremamente rápido. Que para tornar mais claro para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, justamente se refere àquela última imagem que nós vimos no bloco anterior. Isso, aquele processo inflamatório muito intenso, que é um quadro que às vezes pode até, se você não trata de um modo bastante eficaz, você até pode evoluir para quadros muito graves, respiratórios. Você pode às vezes ir a óbito num paciente se você tiver quadros muito graves de estado reacional. Quando o paciente chega nesse estado em que nós estamos mostrando agora, cabe internação? Quer dizer, é obrigatória a internação? Não é obrigatória a internação. Tudo depende do grau de gravidade do estado reacional. Existem estados reacionais que você trata com doses pequenas de medicamentos mais suaves, o paciente em casa. Então quer dizer que além de afetar externamente a pele, como nós observamos na imagem, também afeta alguns órgãos internos também. Você disse até dificuldades em respiração e uma série de outras complicações. Exatamente. Então você pode ter quadros extremamente graves, onde você precisa, às vezes, monitorar esse paciente de perto. E em alguns casos é possível cura? A hanseníase ela é uma doença curável. O que se pretende é que se faça o diagnóstico precoce para que você tenha a cura com pouca sequela. Para que você não tenha uma sequela neurológica com o paciente com garras, com alterações de pé caído, etc. Mas a hanseníase ela é curável. E você consegue fazer com que esse paciente se integre socialmente sem riscos. Quem nunca teve um problema como esse na família deve ficar então atento aos sintomas que a senhora colocou no início. Exatamente. Com relação à falta de sensibilidade, à temperatura, à dor. Perda de pelos, alteração de sensibilidade, manchas na pele. Qualquer mancha na pele diferente deve ser consultada por um médico dermatologista. Né? Alterações de sensibilidade, queda de pelos. Procurar o dermatologista para ver se não é um quadro de hanseníase, porque o diagnóstico precoce é fundamental. Nós estamos num país endêmico, nós temos muitos casos de hanseníase no nosso país. E hanseníase tem cura. Você fazendo o tratamento precoce, você evita a sequela da doença. Agora, doutora, nós já estamos nos aproximando do final do nosso programa. É importante a gente ressaltar também, no caso do paciente que já está com a doença, o que nós podemos fazer, o que as autoridades podem fazer para que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida? É fundamental que o paciente siga o esquema de tratamento de um modo adequado, porque se ele falha no tratamento, ele tem mais chance de se manter contagiante, levando ainda ao aumento da doença,
a um número maior de pessoas contaminadas, ele pode ter aumento dos estados reacionais, ele pode ter piora da própria qualidade de vida dele. É extremamente importante que o paciente que já tem o quadro, que ele mantenha observação em todas as extremidades dele, quando ele tem deficiência de sensibilidade, para que ele não evolua com complicações. Então, um paciente que tem rancenias e ele sabe que ele tem alteração de sensibilidade, é um paciente que não pode andar com o sapato aberto, ele tem sempre que andar com o sapato fechado, ele tem que fazer o exame dos sapatos no final do dia para ver se não sobrou uma pedrinha lá dentro, porque ele não sente. Ele precisa ver se ele tem alguma possibilidade de um machucado para não fazer o chamado mal perfurante plantar. Então, sempre se cuidar, evitar as complicações da doença quando ela já está instalada. E quando a doença não está instalada, a gente deve se observar para poder fazer diagnóstico precoce, para evitar complicações e sequelas de uma doença que é potencialmente grave, mas curável. Mas uma vez diagnosticada e tratada, esse paciente pode levar uma vida normal? Pode levar uma vida absolutamente normal. E quanto mais precoce o tratamento, menos sequela ou nenhuma sequela. Tá certo, hoje nós conversamos com a doutora Suzy Rabelo, que é dermatologista do Hospital Bandeirantes aqui de São Paulo, esteve conosco e nos tirou algumas dúvidas a respeito desta doença. Doutora Suzy, muito obrigada mais uma vez pela presença, uma boa tarde. Boa tarde. A todos vocês da Jovem Pan Online, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que vocês continuem assistindo e acompanhando toda a programação da Jovem Pan Online e até o nosso próximo encontro.